vem me encher, Espírito Santo, vem me encher, Espírito Santo, vem me encher. Quantas vezes é tão difícil olhar pra frente e prosseguir, lágrimas de um coração que insiste olhar pra trás, com acreditar que há futuro e o melhor está por vir. O passado acabou, é tempo de voar. Vem, Senhor, me ajudar, vem transformar meu coração. Espírito Santo, vem me encher, tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais pra aquele que crê. Vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher. Vem, Senhor, vem nos encher. Vem, Pai, com a tua liberdade nos fazer voar, Pai. Nós sabemos que o Senhor sempre tem mais para aquele que crê. Nós vamos olhar para frente, vamos nos alegrar. Oh, aleluia, Pai. Quantas vezes é tão difícil olhar pra frente e prosseguir, lágrimas de um coração que insiste olhar pra trás, com acreditar que há futuro, que o melhor está por vir. O passado acabou, é tempo de voar. Vem, Senhor, me ajudar, vem transformar meu coração. Espírito Santo, Vem nos encher, vem, Espírito Santo. Vem, Pai, vem com a tua liberdade nos fazer voar. Avançar, Pai, avançar. Nós vamos olhar pra frente, vamos nos alegrar, vamos continuar, vamos deixar o passado para trás, vamos vencer, Pai, porque o Senhor nos faz mais que vencedores. Oh, aleluia, Pai. Oh, nós vamos olhar para frente e vamos nos alegrar. Espírito Santo, vem me encher. Espírito Santo, vem me encher. Vem, Senhor, vem nos encher, Pai, porque o Senhor, Pai, o Senhor é aquele, Pai, que conhece a voz sincera de um adorador, Pai, e o Senhor vai nos encher nessa noite, Pai, vem nos encher com a tua graça, com a tua cura, com o seu milagre, Pai. Oh, Rabashi, ele canta mais.
Quero me apresentar a Ti, ser conhecido de Deus. Amém? Vamos lá? Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, Marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Oh, glória! Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glórias a Glória a Ti. Deus. Glórias O a Senhor Ti. nos marcou no altar dele Amém, Senhor. para servir, porque o Senhor conhece a voz sincera de um adorador. Ah, Espírito
Deus, nós apresentamos as nossas vidas diante da Tua presença. Glória a Deus. Ah, meu Deus, primeiramente te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Som do nosso interior, Pai, vê se em nós algo que não te agrada. Som do nosso interior, tira a tristeza, tira a mágoa, Pai. Nós pedimos perdão e liberamos perdão para todos aqueles que fizeram mal para nós. Até aqueles, Pai, que já estão na sepultura. Senhor, aqueles que já estão nas Tuas mãos, na Tua glória. Eu libero perdão, Senhor. Eu libero perdão para essas irmãs. Para essas irmãs, Pai, que estão na glória, você sabe quem são. Meu Deus, Senhor, por tudo aquilo que elas falaram, por tudo aquilo que elas fizeram, Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento a minha vida diante da Tua presença. Ah, Senhor, eu consagro este culto, eu consagro as nossas vidas. Eu libero perdão para essas outras irmãs, Pai, que não sabem o que fazem, não sabem o que falam. Para todos aqueles, Pai, que se levantam contra as nossas vidas. A Tua palavra nos diz que todo aquele que se levantar contra as nossas vidas, o Senhor vai condenar eles em nome. Então, Pai, eu entrego nas Tuas mãos, completamente nas Tuas mãos. Meu Deus, eu apresento diante de Ti, Senhor, a Tua unção, Teu poder sobre as nossas famílias. Visita nossos lares. Visita, Pai, todos aqueles que choram, todos aqueles que estão entristecidos. Ah, Senhor, as mães que choram porque os seus filhos estão no bicho. Meu Deus, os pais que choram, Senhor, porque muitos não têm o suprimento para os seus lares. Meu Deus, as esposas que choram porque seus maridos foram embora de casa. Os maridos que choram porque suas esposas também foram embora. Meu Deus, Tu és o Deus da reconciliação. Tu és o Deus que tudo pode, que faz milagres. Meu Deus, o Senhor é Deus da família. O Senhor é um Senhor de reconciliação. Vem com a Tua reconciliação sobre aquelas famílias que estão à beira, Senhor, da separação. Mas eu creio que o Senhor é o Senhor que restitui todas as coisas. Meu Deus, venha com a Tua graça, a Tua unção sobre a vida do meu esposo, a vida da minha filha. Cobre com Teu sangue, meu genro. Abençoa, Senhor, a minha mãe, meu pai. Abençoa, Senhor, os meus sobrinhos, meus irmãos, meu pai. Apresento também diante de Ti, Senhor, a vida da minha sogra. Meu Deus, abençoe e fortalece a vida dela com saúde. A vida da minha cunhada, da longevidade, Pai. Em nome de Jesus, longevidade. Em nome de Jesus. Meu Deus, meus tios, abençoa meus primos. Abençoa a vida do presbítero Alex, da presbítera Adriana, que estão aqui, Senhor. Estão nos ajudando neste culto, nesses outros cultos. Eu creio que o Senhor vai cobri-los, vai cuidar deles. Em nome de Jesus, continua abençoando, prosperando. Meu Deus, abençoa, Senhor, a vida da presbítera Gessi. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado da Tua filha. Em nome de Jesus, aonde o homem abandonou, o Senhor cuida. Aleluia. O Senhor é quem restaura. O Senhor é quem transforma. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos tem capacitado, Pai, para cuidar da Tua filha mais um pouco. Meu Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor traz à memória aquilo que nos dá esperança.
Obrigada porque eu creio na salvação das famílias deste Pai. Salva, Senhor, as famílias. Fortalece, abençoa o vizinho da frente, da direita, da esquerda, de trás. Abençoa, Senhor, essa região. Nós repreendemos todo o domínio de Leviatã, todo o domínio da Rainha do Céu, todo o domínio de vício, de tranca-rua, de Exu Caveira. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós damos uma voz de comando. Aonde estiver uma entidade atuando, vai bater em retirada, em nome de Jesus, porque aqui quem reina é o Espírito Santo de Deus. Essa região é do Senhor, em nome de Jesus. E eu não tenho medo de demônio, não. Demônio, oro para bater em retirada, para sumir, para desaparecer, em nome de Jesus. E eu declaro, eu profetizo a tua unção, o teu poder sobre cada família, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Aplauda. Ajoelhar, mas eu já quero, não está levantar agora. Ah, Senhor. Amados, estou descabelada. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso estar descabelada, posso estar o que for, mas eu estou adorando ao meu Deus. E isso que importa. Eu louvo ao Senhor. Amados, eu tenho que dar um recadinho. Em nome de Jesus, eu tenho que dar um recadinho abençoado. Quinta-feira agora, aliás, terça-feira agora, como nós já estamos aí falando, né? Nós estamos fazendo a nossa campanha de nosso círculo de oração. Nós temos clamado a Deus, orado, porque o Senhor já falou para mim desse círculo de oração há algum tempo. E eu falei, Senhor, como que eu vou fazer? O Senhor falou, você não vai transmitir. Você vai orar, você vai consagrar os pedidos dos filhos, dos meus filhos, e nós vamos orar, consagrar, e depois você vai levar no monte. Presbítero, pega para mim, por favor, aquele pote. Aí, nós criamos uma estratégia. Né? Tem pessoas que fazem oração contrária à vida das pessoas. Tem pessoas que levam os nomes para monte, foto para monte, para destruição. Mas nós levamos só, levamos pedido de oração para abençoar. Glória. Então aqui dentro tem alguns nomes, alguns pedidos de oração. Nesse azeite, nós estamos orando, consagrando, para que haja vitória na vida das pessoas. Então, em nome de Jesus, venha estar conosco para seu pedido de oração estar aqui também. Não adianta colocar pedido de oração no Zap ou pedido de oração no Messenger, porque eu não vou orar. Não vou orar, posso. Aliás, eu posso orar, mas eu não vou colocar aqui. Para colocar aqui, dentro desse pote, você tem que vir aqui. Você tem que vir aqui para eu te abençoar. Você precisa ser membro dessa igreja, para que nós possamos ungir você com óleo da unção. Você precisa estar aliançado. Que eu cansei de ficar comprando briga dos outros, que não tem aliança nenhuma com a gente. Então, aqui são pessoas que têm aliança conosco. Pessoas que nós temos pagado um preço. Pessoas que eu sei que eu posso contar. Então, aqui está o pedido de oração dos presbíteros, da presbítera, o nosso, né? De um monte de gente. Mas você que está aí e nos assiste, faz um esforço mais.
O círculo de oração é toda terça, às 20 horas. Eu vi uma igreja, eu não vou citar o nome, que eles fazem o culto deles, reunião deles, 5 horas da manhã todo dia. 5 horas da manhã estão lá orando, rezando, fazendo as coisas deles. E os crentes não querem pagar o preço de vir para um ciclo de oração uma vez por semana, orar. Meia hora. De meia hora a 1 hora. No máximo. Então, precisa. Aqui estão alguns pedidos. Então, eu creio que você também que nos acompanha, está aí a oportunidade de você entender que nós pagamos um preço também. Na quinta-feira, nós teremos aqui um culto especial. É início da campanha dos milagres, os mergulhos de Naamã, 7 mergulhos de Naamã. O apóstolo Douglas falou, vamos fazer essa campanha. Eu falei, amém. Nós já fizemos em outra ocasião, mas nesse momento o Senhor mandou fazer essa campanha novamente. Aí eu falei para o apóstolo, amém, então vamos começar no mês de março. Aí eu falei assim, glória a Deus, né? Ele falou, na primeira quinta-feira de março, eu falei, amor, primeira quinta-feira de março é meu aniversário. Aí ele falou, então, eu faço na outra, não, pode fazer na primeira quinta-feira de março, no dia do meu aniversário. Então, eu convido você para estar conosco nesse dia, tá bom? 5 de março, 19h30, nós iniciaremos a campanha, os 7 mergulhos de Naamã. Amém? Glória a Deus por isso. Vou passar para o apóstolo Douglas, porque se eu ficar aqui hoje com o microfone, eu vou falar coisa que eu não devo falar. Então é melhor eu passar já para ele. Tem hora que a gente tem que se calar. Glória a Deus. Boa noite a todos. Amém? Shalom. Amém. Glória a Deus, você que nos assiste pelas redes sociais, para todos os cantos do mundo, você aí da América do Norte, Estados Unidos, Europa em geral, né? Itália, Portugal, Suécia, o pessoal que nos assiste aí, o pessoal de Moçambique que está nos assistindo também, então o pessoal agora que nos acompanha de Moçambique, você que é de vários locais da África, da Ásia, né, do Nepal, tem um pessoal do Nepal que compartilha, né, os nossos conteúdos, tem comunidades brasileiras lá que elas compartilham. Então a nossa igreja é uma igreja global, amém? Ela atinge vários cantos do mundo, e a palavra fala para ir de pregar o evangelho a toda criatura, né, em nome de Jesus Cristo. E nós temos cumprido esse ID, né? Muitas das vezes não é nem presencial, mas o Senhor ele tem enviado aí as transmissões e muitas pessoas têm dado testemunho de libertações, de cura, transformação pela pregação do evangelho, porque o Senhor fala que conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta não sou eu não liberto ninguém. Quem liberta é o Senhor Jesus pelo poder da palavra dele. Então por isso que nós pregamos a palavra. O apóstolo Paulo fala assim, para nós pregarmos a tempo e a fora de tempo. Não importa o local, não importa o lugar, porque o local físico não interessa. O que interessa é você verbalizar e você potencializar a palavra do Senhor, porque ela vai ser com poder e autoridade da sua boca e ela vai transformar vidas. Amém? E só uma ressalva, depois coloca. Só uma ressalva, né? Isso que a gente às vezes fala que tem crente que faz oração contrária, né? Na verdade, Deus não tem oração contrária. Deus vai contra os seus princípios. Amém? Vamos supor, a Bíblia fala assim, aquilo que Deus uniu não separa o homem, certo? Você acha que porque uma pessoa que é encalhada vai orar para desmanchar um casamento, Deus vai atender? Tadinha, eu vou desmanchar uma família para poder montar outra. Você acha que Deus trabalha assim? Não trabalha assim. Então, não se preocupe, você que fica, estou orando para eu morrer, para desmanchar meu casamento, não sei o quê. Não se preocupe com isso. Deus ele trabalha com princípios, ele nunca vai contra a sua palavra. Quem faz isso é feiticeiro, e quem faz isso está contra a palavra, e Deus não entende isso, e isso é maldição para a pessoa que faz isso. Então, fique despreocupado, né? Fique despreocupada, sossega o coração. Você aí que, né, muitas das vezes fala essas coisas. Nós tocamos nesse assunto porque a gente já ouviu isso no monte.
Nós já subimos no monte, não parece aqui, e a gente ouvia a pessoa gritando lá no monte: Senhor, separa fulano, eu quero casar com ele, não sei o que. Uma pessoa dessa, Deus nem ouve essa oração. Essa oração aí é o diabo falando na boca dessa pessoa. Deus nem atende isso, porque Deus, ele zela uma aliança, Deus, ele preserva a aliança e ele preserva os seus princípios. Amém? Amém. Então, não se preocupe, né? A palavra do Senhor, abre na tua Bíblia, no livro de... Peraí, deixa eu ver aqui. Livro de João, capítulo 21. E referente a vir aqui no ciclo de oração, tem a ver com o que eu vou ministrar hoje aqui, né? João 21 diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado de Natanael, que era de Caná da Galileia, filho de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus à praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tem aí alguma coisa de comer? E eles disseram: Não. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque estava despido, lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas em cima, peixes, e havia também pão. E Jesus disse: Traz-me alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Vinde e comei. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus e tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois da ressurreição dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se, porque por ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas. E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Senhor, nós consagramos a ti esta palavra, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, nos ministrar poderosamente, e a ti te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que a tua unção seja derramada sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aqui havia um momento em que Jesus, ele já havia ressuscitado, ele já havia tido a sua aparição a outros discípulos, a outras pessoas. Ele já havia se manifestado. Só que a esses discípulos ele ainda não havia se manifestado. E Pedro, depois de todo aquele ocorrido, quando ele negou a Cristo, quando ele ficou amargamente, ele fugiu, e literalmente, né, ele traiu Jesus com as suas ações e palavras, e ele voltou para a sua vida tradicional, né? Voltou para o seu cotidiano normal, né? Que ele era pescador, então ele voltou para a sua vida normal. Então, no belo dia, Jesus apareceu lá na praia e preparou lá, né,
preparou uma ceia diferenciada. Colocou pão e peixe na brasa. E ao longe, eles estavam lá pescando e não apanhavam nada. E aí o Senhor falou assim, joga a rede do lado direito. Eles assim fizeram, e eles apanharam 153 grandes peixes. E quando chegaram na praia, né, só que antes disso, quando eles estavam na praia, eles não haviam reconhecido ele. Só que depois que Jesus, ele disse aquelas palavras, e aconteceu aquele sinal, aí um deles, caiu aquela ficha e falou, é o Senhor, é o Mestre. Porque ele deu uma ordem com a palavra e se manifestou o poder de Deus. E qual foi o resultado? Ele se ligou, ele falou para Pedro, é o Senhor. E Pedro, né? E Pedro estava nu, porque eles não usavam roupa para pescar, porque eles mergulhavam. E ele se vestiu. E ele foi até o Senhor. E ele falou assim, traz-me dos seus peixes. E ele trouxe, e diz a palavra que nenhum deles ousava perguntar quem era ele. Com temor e tremor, porque eles sabiam quem que ele era. Eles estavam tipo assim, apavorados, né? E Pedro naquele apavor, vixe, mano, agora o chicote vai estar pro meu lado, né? O Senhor vai me colocar de banco, vai me pôr para ajoelhar no milho, para rezar 10 missas, porque eu, né, fui contrário à vontade dele, não sei o que eu neguei ele. Agora ele vai me excomungar, vai me expulsar, vai tirar o meu nome, não sei o que. Muito pelo contrário, o que a gente vê muito por aí, né? Vai acabar com a minha raça, ele vai arrancar meu couro, ele vai me expor nas redes sociais, ele vai acabar com a minha vida. Não. Jesus olhou fixamente nos olhos dele e falou, Simão, filho de João, tu me amas? Ele, sim, te amo. Então, vai e apacenta os meus cordeiros. Falou pela segunda e terceira vez e ele ficou triste. Na verdade, Jesus estava fazendo uma cura com ele e falou assim, vai e faz a obra que eu coloquei, né, nos teus ombros. Vai e executa a autoridade, né, que eu coloquei nos teus ombros, que eu coloquei na tua cabeça, a unção que eu coloquei sobre a tua vida. Vai e faz a obra, né, de um evangelista, vai e prega a palavra. Eu te chamei você para isso. Jesus não foi lá colocar um X e condená-lo, coisa que a gente vê muito por aí. A gente vê, né, os líderes de tudo quanto é denominação, quando um obreiro, quando alguém que é do meio de trabalho comete um deslize, um erro, qual a primeira coisa? Chuta para fora, né? Põe aí, encarcera, põe a pessoa no cativeiro espiritual, põe de banco, maltrata, pisa em cima, faz tudo quanto é coisa. Só que nenhum deles, eu nunca vi, nos meus 30 anos, que sirva ao Senhor, um pastor, um líder, ir lá, eu vou atrás daquele obreiro. Nunca fizeram isso, não cumprem esse ídolo do Senhor. Ninguém cumpre, porque Jesus ele foi até Pedro e falou assim, ao invés de dar um castigo para ele, sabe o que ele fez? Ele deu um chamado em ministério e potencializou a ele e falou assim, vai, é tempo de ir, é tempo de levantar a cabeça e fazer a obra de Deus. Por isso que a gente vê muitas pessoas aí, perdidas no mundo, maltratadas, porque um dia se decepcionaram com sistemas, com pessoas, e estão, né, com as suas vidas destruídas, porque um dia ouviram palavras e tiveram atitudes ao qual as decepcionaram. E nenhum líder foi atrás e disse, vai e apacenta meus cordeiros. Jesus ele fez isso, né? Ele fez isso, só que antes dele fazer isso, eles não reconheceram ele, porque eles estavam naquele ativismo do dia a dia. E muitas das vezes nós estamos nesse ativismo. Muitas das vezes a gente está tão preocupado com nossos afazeres, com o nosso dia a dia, que quando o Senhor se manifesta na tua frente, você não o reconhece. Muitas das vezes o Senhor ele vem na tua frente, até em teofania, e você não sabe quem ele é. Você não reconhece. Só quando ele manifesta alguma coisa, algum sinal, que a tua ficha cai, né? Aí você fala, é o Senhor. Portanto, é tempo de estarmos atentos e nós não estarmos, né? Não é tempo de nós estarmos, de nós pararmos, quer dizer, de nós pararmos pelas guerras, pelas lutas, pelo que falaram, pelo que fizeram. Isso não move as nossas vidas. O que move as nossas vidas, sabe o quê? É a tua ação e é a tua fé. Amém? O que move a tua vida, qual que é a tua fé? Né? Lá no livro de Tiago, lá no capítulo 2, no verso 14, diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã
estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, vai embora, né? Aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Né? Vai embora. Vou orar por você, mas não dá um alimento para a pessoa, né? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé, sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo? Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras ela é inoperante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu as escrituras, a qual dizem, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, foi chamado amigo de Deus. Vejais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz, a prostituta Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, por assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, é necessário que a nossa fé ela seja estereotipada, ela seja apresentada ao mundo, sabe como? Não apenas por palavras, porque é fácil falar, ô fulano, está com fome, eu vou orar pela tua vida, e não dá uma roupa, não dá uma cesta básica, não dá uma assistência, não dá um amparo, não dá nada. Isso não é fé, isso é hipocrisia pura, amém? Agora, quando você atua, você ajuda, e ao mesmo tempo você crê no que você faz, você está operacionalizando a tua fé. Aqui como o escritor do livro de Tiago diz, né, que a fé sem a obra, ela é inoperante. Ou seja, ela não move o mundo espiritual. Para que você possa mover o mundo espiritual, você não pode falar assim, eu sou crente, mas não faz nada pelo sermão, não faz nada pela obra de Deus. Porque tem pessoas que elas batem cartão na igreja, senta, ouve a palavra e vai embora. Não fazem nada, fica anos e anos esquentando a cadeira e não faz nada. Não ajuda, não dizima, não oferta, não evangeliza, não faz nada e fala que tem uma fé. Só que a fé dela é inoperante. Porque a palavra fala que a nossa fé, a nossa vida espiritual, ela só tem validade quando você operacionaliza o que você profere como fé e pelo que você faz. Porque as nossas atitudes, elas falam muito mais do que o que nós falamos. Porque tem muita gente que fala muita coisa, mas quando você vai ver o que ela pratica é completamente o oposto do que ela fala. Então é necessário que aquilo que você fala coincida com aquilo que você faz. Porque não adianta você falar assim, eu sirvo a Deus, né, de boca, mas no seu dia a dia, no seu cotidiano, você não serve a Deus com as suas atitudes. Suas atitudes são completamente ao avesso daquilo que você profere e daquilo que você fala. Então, suas palavras, elas perdem o efeito, elas se tornam vazias. E de igual forma também, tem pessoas que elas só trabalham por obras. Tem algumas religiões que é só obra, porém, elas negam o senhorio de Jesus Cristo. Também é infrutífero e não tem poder e não tem eficácia, porque suprem apenas o que é material e o que é o corpo. Porém não levam à salvação. Abraão, por exemplo, foi imputado como pai da fé. Por quê? Porque ele ouviu uma palavra do céu, ele ouviu uma palavra do Deus Altíssimo. Ele creu e ele fez o quê? Ele foi em direção daquela palavra. Quando Deus falou para ele assim, né? Para ele sair da terra dele, da parentela dele, o que ele fez? Ele tomou uma ação. Ele não ficou pensando, será que é? Será que não é? Não. Ele simplesmente tomou uma atitude, uma ação. Né? Ele ouviu uma palavra e ele tomou uma ação. E quando Deus pediu para ele uma oferta, o que ele fez? Ele subiu
né? Ele subiu lá no monte e ele levou o seu filho Isaac, né? Só que ele sabia, ele tinha uma convicção no coração dele e falou assim: eu vou obedecer o meu Deus, porque se eu entregar o meu filho, o meu Deus ele é poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Ele tinha essa convicção. Por isso ele não teve medo de entregar o filho dele para ser morto no altar, porque ele sabia que o altar ia devolver para ele. Mas quando ele foi imolar o filho dele, o Senhor mandou um anjo lá e bradou do alto assim: Abraão, não toques nele. O Senhor já ouviu a tua voz, porque na verdade, se ele fizesse aquilo, ele ia derramar o sangue de Isaac, e não era o sangue de Isaac que o Senhor queria. O Senhor queria derramar o sangue de Cristo pela minha vida e pela vida da humanidade toda, para a remissão dos pecados. Não era o sangue de Isaac. Ali era uma prova de fé, ao qual Deus falou para Abraão entregar o seu único filho. E sabe o que Abraão fez? Ele operacionalizou aquela fé, mediante contrariar tudo aquilo que ele cria, contrariar todo o sistema cultural dele e o sistema cultural da época. Ele não falou nem para a esposa, porque se eles falassem para a mulher ia quebrar um pau, falar: que jeito nenhum vai matar meu filho, nada, ia fechar o tempo. Então ele foi, né? Ele fechou a boca dele, operacionalizou, e Deus honrou a fé dele. Então daqui preparou ali um cordeiro, né? Um cabrito ao qual ele podia imolar e pôde entregar aquela oferta. Ele pôde consumar aquela oferta, não com o sangue do filho dele, mas sim com aquele animal ao qual estava preparado. Então muitas das vezes, né, nós estamos no nosso dia a dia, na nossa correria, e nós não reconhecemos o Senhor, né? E o Senhor ele aparece para a gente nas situações mais inusitadas que você pode imaginar, até no teu trabalho, no teu dia a dia, na tua correria, né? Aquele dia que você está estressado, cansado, que você está preocupado com os seus afazeres, muitas das vezes o Senhor se apresenta para você e você não o reconhece, porque você está desapercebido por conta que você acaba se afastando, tirando a mão daquilo que é para você fazer. Então é necessário você ter essa atenção, você se voltar e praticar as obras do Senhor. O que é praticar nos dias de hoje? É você evangelizar, é você vir à casa do Senhor, que nem a apóstola falou aqui, né? Que adianta a pessoa: põe o meu pedido aqui, mas não vem aqui orar. Tem que vir aqui orar. A manifestação da tua fé é você vir, é você sair da tua zona de conforto, você vir para cá e você orar. Amém? Mas por que tem que vir aqui? Por que tem que vir aqui? Porque Deus ele trabalha assim. Existem locais específicos ao qual o Senhor fala: vai para tal lugar, faça tal coisa. Amém? Não é em qualquer. Deus não é Deus de bagunça. Deus não manifesta, Ele não joga o poder dele à toa. Amém? Quando o Senhor ele fala: vai para tal lugar, especificamente, Deus ele é específico. E você pode ver na palavra, tem muitos homens de Deus que o Senhor falou local, endereço, né, e hora do momento que ele ia manifestar o milagre e o poder dele. Existem locais e horas que o Senhor marca a presença dele, não é qualquer lugar. Deus não se apresenta em qualquer lugar. Deus ele tem o local certo para se apresentar. Ele não falou para Moisés: sobe no meu monte. Ele deu um endereço para ele, né? Ele deu o exemplo do monte. Ele subiu no monte, ao qual o Senhor se manifestou para ele na sarça ardente. E ali ele trouxe das dimensões celestiais as tábuas celestiais, ao qual ele apresentou para Moisés. Então tinha um local. Moisés não podia estar em outro lugar, né? Moisés não podia estar no vale. Ao contrário que Jesus, quando foi levado pelo Espírito Santo ao vale para ser tentado pelo diabo. Então Jesus ele não foi para o monte, foi para o vale. Moisés foi para o monte. Então cada um endereço específico. Quando a gente fala: vem aqui, é porque aqui o Senhor vai falar, você vai manifestar coisas específicas para a tua vida. E existem locais certos onde Deus vai manifestar o milagre dele. Não é qualquer lugar, não é aleatório. Deus ele não é aleatório, Deus ele é específico. Ele é um Deus de ordem e de essência. Ele é um Deus que ele especifica coisas para você, para quê? Para ver se você vai obedecer, para ver se você está alinhado. Quando o Senhor falou para Noé: eu vou derramar um dilúvio sobre a terra para poder purificar a terra de tudo que é híbrido, de tudo que está contaminado na terra. Então o Senhor falou assim: tal local você vai construir em determinado tempo um navio, uma arca, e você vai guardar a semente nesse vaso de madeira, a semente para preservar, a semente purificada, né? Tanto da humanidade como dos animais. E Deus preparou o local e o momento exato ao qual Noé foi lá, construiu, passou todo aquele tempo
E chegou um momento que teve o dilúvio, amém? E quando a arca repousou lá no Monte Ararat, foi um local específico. Tudo Deus tem um local para você. Tudo Deus tem um tempo certo, um local certo para você. Mas, sabe que muitas vezes a pessoa não recebe e fala, ai, eu não recebo nada, ai, eu oro, eu jejuo, faço isso, faço aquilo, mas você ouve a voz de Deus? Você obedece a voz do teu líder? Você ouve uma direção? Você ouve a direção? Você está com os teus ouvidos espirituais atentos para a direção do Espírito? Muitas vezes o Espírito está falando para você, está te dando uma direção e você está teimando em fazer o que é da tua cabeça, no seu achismo, naquilo, na sua cultura religiosa, o que você tem que fazer. Ai, eu aprendi assim, eu sou assim, não sei, tem gente que desculpa a expressão, é tapada demais, é teimosa demais, né? Deus manda a pessoa fazer tal coisa e a pessoa, ela insiste em fazer, não, eu aprendi assim, eu vou morrer assim, não sei o quê. A pessoa, ela tem que entender e compreender, entender momentos e fases que Deus ele quer trabalhar na tua vida, momentos e fases que Deus ele quer usar a tua vida. Muitas das vezes Deus não usa você com poder e autoridade porque você saiu do foco, né? Você saiu do momento. Quando Elias ele lutou contra os profetas de Baal, fez o fogo descer, operacionalizou um grande milagre. Ele tinha que estar focado, alinhado. Mas quando ele ouviu o grito lá de Jezabel, o que ele fez? Ele correu. Ele olhou para dentro da sua necessidade humana, do seu medo, e ele fugiu. Ele saiu do foco do seu chamado. Ele saiu da rota do chamado dele. E sabe o que aconteceu? Deus falou assim, o que você está fazendo aí? Sai dessa caverna, tem muito trabalho para fazer ainda. O seu tempo não chegou ainda, mas o tempo vai chegar. E por conta disso, você vai ungir reis, você vai ungir um sucessor no teu lugar, por conta dessa situação, porque a obra é extensa, né? E Deus sabia que Elias ele não ia cumprir ela cabalmente. Portanto, ele levantou um sucessor no lugar dele, ao qual fez o dobro, né? Fez o dobro. Por quê? Porque ele fraquejou naquele momento. Então é tempo de você não fraquejar, é tempo de você ficar focado. É tempo de você, né, ficar focado na missão. Pedro aqui, ele tinha desistido da missão dele. E Jesus foi confrontar a realidade dele. Pedro, vem cá. Né? Não é tempo de ficar pescando peixe, não. É tempo de você ser um pescador de homens. Né? Eu te amo e você vai pescar homens. Você não está mais ferido. Ali ele fez uma curitiba com ele. Ele falou assim, para com esse negócio, né, de ficar dodóizinho com o que falaram, o que fizeram com você. Para com esse negócio. Né? Ai, tá magoadinho, tá dodóizinho, tá magoado. Para com esse negócio. Vai, apacentar as ovelhas, como acabou. É assim. Jesus não foi na dar bronca nele. Ai, Pedro, você me traiu. Você falou isso. Não. Deus falou assim, você me ama? Amo. Então vai trabalhar. Você me ama? Amo. Vai pregar. Vai louvar. Vai evangelizar. Vai fazer a obra. Deus mandou ele fazer a obra. Não ficou passando. Ai, tadinho, Pedrinho. Ô, tadinho, bonitinho. Ai, tá magoadinho, tá dodóizinho, bebezinho. Não. Vai fazer a obra, vai trabalhar. Temos que ser maduros na fé. Temos que entender o chamado de Deus. O passado, né, não tem nada a ver. O nosso passado, quem se encarrega é o Senhor. Que a Bíblia fala que, né, os nossos pecados ele lança no abismo do esquecimento. Né? Tem que ficar fazendo o papel do diabo. Ai, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não interessa o que você fez. O que interessa é que o Senhor já te lavou, te purificou com o sangue do Cordeiro. É tempo de você olhar para frente. Amém? Quem olha para trás, né, não é digno de entrar no reino dos céus, que fala que aquele que larga a mão do arado, você quer largar a mão do arado? É ficar olhando para trás. Ai, não sei o que, que babá, não sei o que. Não entra no reino de Deus. Porque para você arar uma terra, sabe como é que é um arado? Né? Tem aquela, quem já viu, hoje tudo é mecânica, aquelas máquinas, tem até drone que faz, né, ara a terra, né? Só que o arado era puxado por animal, ele tinha que ser guiado. Aí você tinha que olhar para frente, poder guiar o animal certinho, alinhado. Se você olhar para trás, ele desvia e faz tudo todo. Então você tem que estar alinhado, olhando, focado para a obra que você está realizando. Então não é tempo de chorar com leite derramado, não é tempo de ficar olhando para trás, não é tempo de ficar com mimimi, com criancice, né? Ficar virar crente da Danone, ficar pensando, não, é tempo de comer feijoada, engolir e fazer a obra de Deus. Que nem o Senhor chegou lá para Elias, toma aí. Jesus fez o filho do quê? Jesus entregou uma ceia para eles. A ceia, né? A ceia do fortalecimento, a ceia da obra
entregou pão e peixe. Come, fortalece e trabalha. E é isso que o Senhor tem para você hoje, pão e peixe. Eu estou dando para você pão e peixe, que é essa palavra. É o pão e peixe para fortalecer a tua vida, para você levantar e você pôr a mão na obra. Não interessa o que fizeram. Né? Eu não encontro espaço. Espaço tem sim. Pode vir aqui que você vai trabalhar. Amém? Pode vir e tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Tem gente que não quer. Tem gente que quer ficar olhando para o passado. Né? Só que a vida está passando. O mundo está se acabando. As escrituras estão se cumprindo. Estamos no princípio das dores. E Jesus está às portas. Então não é tempo de ficar, não é tempo de perder tempo. Porque a nossa vida aqui na terra é passageira. Ela é curta. A Bíblia fala que a nossa vida ela passa, né, como uma sombra, diz a palavra. Então você tem que remir o teu tempo. A Bíblia fala para nós contarmos nossos dias, para termos sabedoria dos nossos dias. Para nós tratarmos os nossos dias como sabedoria. Para saber aplicar os nossos dias na mão do Senhor, realizar a obra dele e conquistar para ele, lutar nas guerras do Senhor aqui na terra, para que quando você for para a glória, você receber a sua mais sensível coroa da vida e a sua recompensa. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Porque não adianta você ouvir e não praticar. É como um sino que retine, né? É um sino, é com aquele barulho sem fundamento. É aquele barulho que não tem definição. Amém? Então é tempo de você pôr a mão na obra e você trabalhar. Vem aqui, apóstolo, orar comigo. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós apresentamos nossas vidas, cada um aqui que ouve esta palavra. Sim, Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor disse para Elias, que faz nessa caverna, eu falo para você, que faz nessa caverna da depressão, nessa caverna do quarto escuro, né? Nessa caverna de fugir. É tempo de você voltar, é tempo de você pôr a mão no arado, de você servir o teu Deus, o chamado que o Senhor entregou para a tua vida. É tempo de operacionalizar. Então envia a tua vida esta noite. Eu libero a tua vida nesse cativeiro mental, cativeiro emocional. Você é curado, você é liberto, porque o Senhor te ama e o Senhor manda hoje. Apacenta os meus cordeiros, faz a obra que eu entreguei para você. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te abençoe e te envio para esse tempo em nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, ajuda os teus filhos, Pai, a viverem a tua vontade, a não olhar para trás, a avançar, a cumprir o chamado que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fortalece, Senhor, fortalece com a tua graça, com a tua virtude, cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, por essa palavra. Aleluia. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. E amados, quando nós entendemos a força da palavra, que a palavra do Senhor fala, né, para nós trazermos a casa do tesouro todos os dízimos, todas as ofertas, para que o Senhor possa repreender o devorador e para que a gente possa viver o milagre da prosperidade. Em nome de Jesus. Hoje, venha, entregue ao Senhor algo que te custa. Entregue a sua oferta, entregue seu dízimo. Faça a vontade do Pai. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor vai cumprir a vontade dele na sua vida. E muitas vezes a gente não entende, né, qual que é o propósito de Deus. Aqui na Missão Apostólica Church, nós precisamos alugar um salão. Aí, apóstolo, mas agora nós precisamos alugar um salão. Porque todo tem um tempo determinado. Então, você que é empresário e quer dar um salão para a igreja? Se você é empresário e quiser dar um salão para a igreja, sinta-se na liberdade. Né? Se você quer semear na obra de Deus, para que nós
possamos alugar, né, um salão, nós precisamos de recursos. Então comece a ser dizimista nessa obra, para que a gente consiga levantar o recurso e alugar um salão. Porque o Senhor falou, é o tempo. Aí eu falei, Jesus, eu vou falar isso. O Senhor falou, é o tempo. Então, vamos parar de perder tempo. Né? Chega de perder tempo. E agora eu tenho certeza que é o momento do Senhor. Então, levanta seu envelope. Aí, se você precisa de envelope, nós vamos entregar. Nós temos a nossa chave Pix, é 712@gmail.com. Entrega seu dízimo, entrega sua oferta. Nós temos muitas coisas para fazer. Porque quando você aluga um salão, não é apenas o aluguel, o depósito, não. São as adequações. Então, as adequações de aluguel de um salão, elas são grandes, são bem caras. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai cumprir a vontade dele nas nossas vidas. Eu tenho certeza que ele vai cumprir com aquilo que ele prometeu. Um dia eu falei, Senhor, como que vai ser essa obra? O Senhor falou, vai ser perfeito como tudo que eu faço. Amém? Então, se você deseja o envelope, levanta a mão para o céu, o apóstolo vai entregar. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar, porque, amados, eu tinha tanta coisa para falar hoje, mas eu não vou falar. Mas eu quero dizer apenas essa palavra, Ebenezer. Ebenezer. Até aqui nos ajudou, Senhor. E vai continuar nos ajudando. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós consagramos nossos dízimos, nossas ofertas diante da tua presença. Eu profetizo sobre a vida dos teus filhos o milagre da multiplicação, o milagre da casa própria, o milagre da troca do carro, o milagre da porta de emprego aberta, o milagre da cura sobrenatural. Pai, o milagre da restituição. Tudo aquilo que Satanás roubou da vida dos teus filhos, o Senhor vai restituir 100 vezes mais. E eu profetizo sobre a vida deles essa vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Entrega ao Senhor. E tem mais alguma coisa, apóstolo, para falar? Glória a Deus. Querem falar alguma coisa? Não? Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a sua casa. Vá debaixo dessa unção, vá viver o milagre, vai viver o sobrenatural, vai viver aquilo que o Senhor tenha para a tua vida. Não tira a mão do arado, faça para Deus, faça a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém. Aplausos. Glória a Deus. Glória a Deus.